Bom dia, amados irmãos. Estamos aqui para iniciar mais um culto da Igreja Batista 15 de outubro. Nessa manhã de Páscoa, nós desejamos a você, nós desejamos a sua família, a todos que estão nos assistindo, que Deus possa lhe abençoar, que a verdadeira Páscoa, na certeza da ressurreição e da vida do Senhor Jesus Cristo, se faça presente no seu coração. Vamos orar? Pai amado, nós te louvamos e te agradecemos por mais esse dia. Nós queremos te agradecer em especial, porque o Senhor cumpre as suas promessas, porque o Senhor, apesar da nossa infidelidade, não nos abandonou, mas sim, o Senhor mandou o seu Filho Jesus para que tomasse o nosso lugar naquela cruz e assim, vencendo a morte, nos desse a vida eterna. Nós te louvamos, nós te adoramos, Senhor. Agora, nesse momento de culto, aceite o nosso louvor, a nossa adoração. E logo mais no estudo bíblico, fale aos nossos corações. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, vamos louvar o Senhor? Vamos cantar o cântico Deus sara essa nação. Deus sara essa nação com o teu poder, com o óleo da tua unção. Deus sara essa nação com o teu poder, com o óleo da tua unção. Um dia Deus olhou para essa nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Um dia Deus olhou para essa nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Colocou sobre ela a sua mão, derramando a sua unção, liberando o seu poder. Colocou sobre ela a sua mão, derramando sua unção, libertando o seu poder. Deus sara essa nação com o teu poder, com o óleo da tua unção. Deus sara essa nação com o seu poder, com o óleo da tua unção. Deus olhou para essa nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Um dia Deus olhou para essa nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Sobre ela sua mão, derramando sua unção, liberando o seu poder. Colocou sobre ela sua mão, derramando sua unção, liberando o seu poder. Amém, amados irmãos? Como é bom estarmos juntos, podendo orar, podendo louvar ao Senhor e também podendo aprender um pouco mais da sua palavra. Nesta manhã, a nossa escola bíblica dominical estará estudando de uma forma panorâmica os livros dos reis de Israel. Nós estamos seguindo o cronograma da revista
Toda a Bíblia em um ano, do pastor Dacir Duzilek. Você que tem a sua revista em casa é nosso convidado a estar junto conosco, nos acompanhando nesta lição. Hoje nós estaremos no estudo de número 12 e nós vamos ver de forma panorâmica as histórias dos reis, a ascensão, a queda de Samaria e de Judá também. Abra comigo a sua Bíblia no segundo capítulo do primeiro livro de Reis, Primeira Reis, capítulo 2. Para que a gente possa introduzir o tema desses dois livros de uma forma panorâmica, eu quero ler o capítulo 2, os versículos do 1 até o 4. Primeira Reis, capítulo 2, versículos de 1 até o 4. A partir do versículo 1 diz assim: Quando se aproximava o dia da morte de Davi, ele deu ordens a Salomão seu filho, dizendo: Eu vou pelo caminho de todos os mortais. Portanto, tenha coragem e seja homem. Guarde os preceitos do Senhor seu Deus, andando nos seus caminhos, guardando os seus estatutos, os seus mandamentos, os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés. Assim, você será bem-sucedido em tudo o que fizer, e por onde quer que você for, o Senhor confirmará a promessa que me fez, dizendo: se os seus filhos guardarem o seu caminho, andando diante de mim fielmente de todo o seu coração e de toda a sua alma, nunca lhe faltará sucessor ao trono de Israel. Estas são praticamente as últimas recomendações de Davi a seu filho Salomão, a quem ele tinha como sucessor do seu trono. E em cima desses 4 versículos, nós temos um conceito básico que vai nos acompanhar ao longo de todo o livro dos reis de Israel. A partir da forma como o rei de Israel se comportasse segundo essas orientações que Davi passara a seu filho, ele poderia ter um governo bem-sucedido ou mal-sucedido. Se o rei fizesse aquilo que era reto aos olhos do Senhor, ou seja, se ele cumprisse o que está escrito na lei de Moisés, se ele não se apartasse dela e de fato seguisse de todo o seu coração, de toda a sua alma, então o Senhor seria com ele e a sua linhagem estaria confirmada no trono. Mas, se o rei de Israel ele se afastasse dos caminhos do Senhor e o seu coração se apartasse da lei de Moisés e já não seguisse os estatutos e preceitos de Deus, então o Senhor condicionaria aquela promessa e eles não estariam reinando sobre o trono. Bom, praticamente é isso que vai acontecer com os reis de Israel. Ou eles seguiram essa recomendação que Davi deu a Salomão, ou eles não seguiram essa recomendação que Davi deu a Salomão. É interessante que o livro dos reis, ele nos ajuda a entender a história de Israel. A história como Israel, de uma grande nação, de um grande império muito bem sucedido, ele acaba se dividindo em 2 reinos, onde as tribos do norte elas se rebelam contra o rei em Jerusalém, e assim as nações começam a ter destinos, caminhos seguidos diferentes. Na nossa lição é apontado alguns tópicos interessantes, principalmente na sua introdução. Ela traz à nossa mente a questão do paradigma moral e espiritual de Israel. Conforme é narrada a história dos reis, essa daqui não é apenas a história como se tivesse o objetivo de passar a eles apenas um relato histórico do que aconteceu. Não. Os cronistas que escreveram esse livro, eles tinham uma perspectiva teológica. Eles se importavam com a forma como o rei estava conduzindo a nação, mas não apenas isso. A forma como o rei estaria seguindo ou não a lei de Moisés, estaria seguindo ou não os preceitos de Deus. Primeiro e Segunda Reis, eles podem ser a história da ascensão e da queda do reino de Israel,
ao longo de toda a dinastia davídica. Apesar do reino ter se dividido, nós temos a certeza, através do relato bíblico, que nunca faltou um descendente de Davi que pudesse se sentar no trono e pudesse governar, mesmo que estivesse apenas no Reino do Sul, apenas com 2 das 12 tribos contigo. Infelizmente, após o reinado de Salomão, que podemos dizer que foi um dos mais bem-sucedidos reinados, onde Israel elevou as suas fronteiras além dos limites, após Salomão, o reino infelizmente se divide. Os reis não conseguem mais manter o reino unificado. Então, Roboão, filho de Salomão, ele toma atitudes imaturas, atitudes insensatas, e o povo se rebela contra ele. Verificamos também a questão de uma queda espiritual e moral. E isso tanto nos governantes, tanto nos reis, quanto no povo também. Não era apenas o rei que estava se corrompendo, não era apenas o rei que estava se afastando de Deus, mas como um reflexo do rei, o povo também virar as suas costas para o Senhor, para os seus preceitos, para os seus mandamentos. O povo que poderia ser conhecido como o povo de Deus, o povo que deveria ser a maior agência missionária do mundo, ele não cumpre a sua missão. Eles se afastam dos preceitos divinos. Essa questão da queda, da situação moral e espiritual, isso vai se refletir na política. Assim como as dinastias não foram bem sucedidas, assim como muitos reis tiveram até reinados curtos, dias, poucos anos, entende? Assim também, isso vai se refletir, por quê? Por causa da sua decadência espiritual. O juízo do cronista sobre os líderes de Israel é manifestado através de 2 expressões clássicas. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, ou então fez o que era reto aos olhos do Senhor. Fazer o que era mal ou fazer o que era reto, isso sempre tinha a dizer com relação aos preceitos. Se aquele rei, se aquele governante seguisse à risca esses conselhos que Davi deu a seu filho Salomão, então ele teria feito o que era reto aos olhos do Senhor e o seu governo seria bem sucedido. Mas, se ele se afastasse da lei do Senhor, ele teria então feito o que era mal aos olhos do Senhor e o seu governo seria uma grande ruína. Entre a autoria e a data, é interessante algumas características do livro, como, por exemplo, quando eles começam a citar, e acontece isso até os dias de hoje. Muito provavelmente, esse livro ele foi escrito após a queda, mas antes da restauração de Israel, antes do retorno de Judá do cativeiro para Jerusalém. O cenário é como se o cronista estivesse vivendo no cativeiro, tivesse assistido à ascensão e à queda daqueles reis, soubesse daquela história e começasse a relatar aquilo como um testemunho ao povo. É interessante porque ele sempre tem essa característica e detalhe, porque ele foi escrito como apenas um livro. Na Bíblia hebraica nós temos apenas um livro, que é o livro dos reis. Depois, quando ela foi começar a ser traduzida para o grego e depois para o latim, então acontece essa divisão entre o primeiro livro dos reis e o segundo livro dos reis. A data aproximada dele, seria então mais ou menos 550 a.C., bem ali dentro do contexto do cativeiro. A última referência, em reis é com relação ao governo, o primeiro governo de Evil-Merodach, quando finalmente o rei de Judá ele é liberto do seu cativeiro, então ele pode seguir o seu caminho, e isso seria aproximadamente em 562. Ou seja, o nosso cronista, o escritor, a princípio, ele viu a queda e viveu durante o cativeiro. Por ser um autor anônimo, a tradição judaica costuma colocar a questão da autoria sobre o profeta Jeremias, que era um profeta que viveu justamente essa época. Ele assistiu à iniquidade dos reis de Judá.
Ele assistiu à queda de Jerusalém e ele foi um dos cativos também. A questão do sentido espiritual e da história do livro dos Reis, né? É interessante porque ela apresenta uma história interpretativa dos fatos relacionados ao povo de Israel. Essa interpretação é feita sempre num prisma teológico, tá? Eles têm a preocupação de registrar, de relatar aquilo que aconteceu. E é interessante que, ao lermos os livros dos reis de Israel, nós podemos entender que ocorreram duas conquistas, que ocorreram dois tipos de exílio, que primeiro caiu Samaria em aproximadamente 722 e que só depois, mais de 100 anos, é que cai Jerusalém. Às vezes as pessoas acabam se confundindo com a questão do exílio e muitas das vezes acabam nos perguntando, mas eles já não estavam exilados? O povo já não tinha sido derrotado? Eles já não tinham ido para o cativeiro? Como é que está acontecendo isso de novo? Mas aqui no livro dos reis de Israel, eles têm o cuidado, né, de nos relatar a questão como aquela grande nação ela foi dividida. Como que aquele reino, né, eles seguiram reis que se corromperam, que foram perversos. Então a nação do norte ela cai primeiro e mais de 100 anos depois é que a nação do sul ela acaba indo para o seu cativeiro. Os cronistas é interessante porque eles criam que a história caminhava em uma direção orientada por Deus. É interessante que nos relatos de como quando cai Jerusalém, quando Judá, o reino do sul, ele cai, eles têm o cuidado de relatar que aquilo aconteceu porque o Senhor reprovava a atitude do rei, porque o Senhor reprovava a atitude que o povo tinha tomado ao se afastar dos seus preceitos. Nada fugiu do controle de Deus, nada fugiu da sua soberania. Deus aqui ele é apresentado como o Senhor da história, como o Senhor que cuida do seu povo, como o Senhor que não esquece das suas promessas. E graças a Ele realmente não esquece das suas promessas e nós podemos ter nele o nosso ponto forte. A história tinha um propósito e que estava subordinado à vontade de Deus. Nada, absolutamente nada, fugiu da soberania de Deus. Nada fugiu da autoridade divina. Mesmo que reis perversos tenham governado no Reino do Norte, mesmo que os sírios viessem, né, e conquistassem o Reino do Norte, depois os babilônicos viessem e conquistassem o Reino do Sul, mas ainda assim o Senhor conseguiu levantar homens, conseguiu levantar governantes e conseguiu orientar, exortar o seu povo e lhe fazer aprender uma grande lição acerca da idolatria, acerca de como eles deveriam rejeitar a prática dos outros povos, coisa que eles não fizeram quando entraram para conquistar a terra prometida. Deus fala por intermédio de pessoas e de grandes eventos também. Nós podemos observar isso. Nós, ao longo do livro dos reis, nós temos a presença de profetas. E aqueles profetas, eles sempre estavam ali, estavam predizendo grandes acontecimentos. Grandes secas, períodos onde não haveria chuva, então eles passariam por dificuldades e até fome. Ou então eles prediriam grandes acontecimentos, quedas de reinos, derrotas de reis em batalhas, ou então até também as suas vitórias e conquistas sobre outros exércitos e povos. É interessante que a figura do profeta, ele é a própria voz de Deus, seja para consolar, para orientar ou para reprovar o rei e a sua idolatria. Nós podemos observar que nesse grande contexto histórico, nós temos uma nação que se divide em duas. Mas olha como que é triste a história desse reino dividido. É triste no aspecto de que o Reino do Norte, dentre os seus 19 reis, 4 dinastias que passaram por aquele trono, apenas um deles, nós podemos encontrar na Bíblia o relato de que ele fez o que era correto, ele fez aquilo que era certo aos olhos do Senhor Deus. De Jeroboão até Oséias, o 19º rei, apenas Jeú conseguiu fazer algo que fosse reto,
aos olhos de Deus, mas ainda assim, os seus caminhos não foram completamente limpos, não foram completamente retos. Diz a palavra do Senhor que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, porém, ele não se afastou dos pecados dos antigos reis, no caso da idolatria. Ele acaba com os profetas de Baal, ele manda que eles sejam exterminados ali, ele acaba com parte da idolatria, mas postes ídolos, estátuas, obeliscos, ele também não tira isso. Ele faz uma obra, mas é como se aquela obra acabasse ficando pela metade, como se ele nunca conseguisse terminar o prédio da obra da vida dele. Jeú, infelizmente, ele não consegue concluir. E essa relata a gente encontra lá no segundo livro dos Reis. Infelizmente, apenas um voltou seu coração para Deus, voltou a sua mente e pensou o que Deus gostaria que eu fizesse nesse reinado. Mas os outros 18, infelizmente, eles caminharam um caminho para bem longe da santa vontade do Senhor Deus. Ao passo que no Reino do Sul, nós temos 20 reis. E olha como que é interessante, porque o Senhor cumpre a sua promessa. O Senhor fez com que sempre tivesse algum descendente de Davi vivo para poder sentar no trono. Desses 20 reis, todos os homens que sentaram naquele trono eram descendentes de Davi. De Roboão, o jovem imaturo e inconsequente, até Zedequias, todos da linhagem de Davi. Desses, Asa, Josafá, Ezequias e Josias fizeram aquilo que era reto aos olhos do Senhor. E podemos dizer que aquele reino ele continuou um pouco mais, por causa da misericórdia de Deus e porque esses homens tiveram um coração sensível à vontade do Senhor. Olha que fato interessante, irmãos. Uma primeira lição que a gente pode aprender aqui com essa lição, uma primeira lição que a gente pode tirar do proveito para as nossas vidas é da nossa relação para com Deus. Não há como a gente fazer uma separação, não há como a gente fazer uma dicotomia entre o nosso relacionamento com Deus e o nosso dia a dia, e a nossa vida profissional, a nossa vida familiar, e a gente ali no trabalho. À medida que nós somos leais a Deus, à medida que nós nos apegamos ao Senhor Deus, à sua vontade para conosco, isso terá um reflexo na nossa vida, isso terá um reflexo em todas as nossas ações, na forma como nós vamos tratar nos nossos negócios, no nosso ambiente de trabalho, na forma como nós vamos nos apresentar às pessoas e na forma como as pessoas nos verão também. E isso é interessante. Ainda no reino de Judá, tivemos alguns reis que fizeram algumas coisas sim, que eram segundo a vontade de Deus, mas ainda assim esses reis tiveram algumas consequências por causa de alguns pecados que eles também não soltaram. Dentre eles Joás, Amazias, Azarias e Jotão, praticaram tanto coisas boas quanto coisas más. Mas se a gente puder comparar o reino do norte e o reino do sul, nós temos um reino onde dos 19, apenas um tenta fazer aquilo que é agradável aos olhos do Senhor, mas ainda assim não consegue completar a obra. Tá? Então o reino do norte é um reino que fica em iniquidade, que fica em idolatria, enquanto que o reino do sul ele passa por momentos de avivamento espiritual. Ele passa por momentos onde o rei volta o seu coração à vontade de Deus e, consequentemente, leva o povo a restaurar a verdadeira adoração, leva o povo a restaurar o verdadeiro ímpeto de cultuar e de louvar o Deus que os constituiu como nação. O tema central desse livro nós podemos destacar como a história de Israel ao longo de 400 anos, seja reino unificado ou reino dividido, o livro dos reis ele é essencial para que a gente possa entender a história dos reis de Israel. E essa narrativa ela inclui desde a morte de Davi, passando pela ascensão de Salomão, um dos mais bem-sucedidos, até a destruição do templo e o exílio do povo de Judá para a Babilônia. Outro tema interessante é a questão da obediência do Senhor Deus de Israel, que está diretamente implicando na questão de bênçãos para o povo, ao passo que a desobediência provoca o castigo e o exílio, a separação do povo da sua terra. Durante o período histórico dos reis,
aqueles seus livros, surgem personagens muito importantes, que são os profetas. Dentre eles, podemos destacar Elias, Eliseu, Isaías, Jeremias, eram profetas que estavam vivos naquela época. Ezequiel, eles desenvolvem um ministério. Eles trazem à memória do povo sempre a aliança de Deus para com eles. Eles trazem à memória a aliança que o Senhor estabeleceu desde os tempos antigos, desde os patriarcas, desde Moisés, e a mesma aliança que estava firme, que estava em pé e que o povo deveria cumprir a sua parte. Deus sempre foi fiel em cumprir a sua parte na aliança. Deus não permitiu que os filhos de Davi morressem por completo. Deus não permitiu que faltasse um rei para se assentar no trono de Davi em Jerusalém. O propósito, e a teologia desse livro, eles registram, primeiramente, a história da monarquia de Israel, seja no reino unificado ou no reino dividido. A história também, narrada por 1ª e 2ª Reis, não é apenas uma história política. Não. Eles contam quem eram os governantes. Eles nos ajudam a encontrar o período histórico de Israel. Mas também eles nos trazem uma interpretação profética de cada rei. E a forma como o seu comportamento, seu relacionamento com Deus afetou a espiritualidade do povo e o levou ao sucesso ou à decadência. A destruição de Israel e Judá deveu-se à prática de idolatria por parte dos seus reis, ao passo que o seu exílio ele seria um remédio amargo, porém necessário para curar o povo da questão da idolatria, da questão do politeísmo daquela época. Terceiro aspecto teológico interessante desse livro dos Reis é que os livros eles explicam a história e como ela foi governada pela lei moral de Deus. Há sempre um aspecto moral entre se você seguir moralmente segundo os preceitos de Deus ou você não seguir moralmente segundo os preceitos de Deus. Nós podemos observar que os reis iníquos, os reis do norte, eles se afastaram da lei moral de Deus. Eles corromperam o seu coração. E eles sempre estavam o quê? Dados à idolatria, dados à feitiçaria. Eles sempre estavam trazendo maldição e castigo para o seu governo, para o seu povo. Ao passo que os reis, quando eles tinham o coração voltado para Deus, eles acabavam obedecendo à lei moral de Deus. Então, eles eram reis que tinham caminhos retos. Eram reis que tinham caminhos onde levavam e conduziam o povo, ao triunfo, ao sucesso. A história de Israel, narrada no livro dos Reis, ela é teleológica, ou seja, ela tem um propósito determinado por Deus. Não foi por acaso, não foi em vão. Não foi simplesmente porque se levantaram reinos poderosos e acabaram conquistando aquelas nações que estavam ali na região da Mesopotâmia. Não foi por causa disso. O Senhor amava e ama o seu povo e ele tinha um propósito para com o seu povo. Por isso, ele age, mesmo que seja ao longo da história humana, mesmo que seja levantando pessoas, governantes de grandes exércitos, para que dominasse, conquistasse aquele povo nos campos de batalha, os levasse para o cativeiro e que no cativeiro o povo pudesse se arrepender dos seus pecados. Há um propósito de redenção de Deus para com o seu povo. Um quarto aspecto teológico é que o povo de Deus é responsável por suas ações. Podemos observar que mesmo os reis, que a gente poderia classificá-los como filhos de Davi, como seus descendentes, quando eles caíram, quando eles pecaram, eles pagaram por isso. Aqueles reis iníquos do norte, que não eram descendentes de Davi, quando eles pecaram, eles caíram. Tanto que Samaria ela foi conquistada mais de 100 anos antes de Judá. Ao passo que aqueles reis, mesmo que eles tivessem um coração voltado para Deus, mesmo que eles tentassem fazer coisas boas ali naquele contexto, mas quando eles se afastavam da lei do Senhor, quando eles se afastavam dos seus preceitos, o Senhor tratava de os corrigir, o Senhor tratava de puxar as rédeas da nação para que ela não se perdesse. Quinto aspecto que é trazido aqui para nós
é que Deus é descrito como o Senhor soberano da história. Não é porque Nabucodonosor levou um exército forte, bem preparado e mais poderoso do que o de Israel e dominou Jerusalém, que o Senhor Deus tinha perdido o controle da história. Não. Muito antes disso, o Senhor já tinha profetizado, o Senhor já tinha colocado um meio para que pudesse corrigir o seu povo. O Senhor sabia exatamente aquilo que estava acontecendo e quem levantara Nabucodonosor fora o próprio rei, o Deus de Israel. Deus é fiel, apesar de toda a infidelidade dos líderes e do povo. Olha que interessante. A fidelidade de Deus não estava condicionada à obediência do povo. Muitos reis perversos reinaram em Judá. Um dos casos mais famosos é o caso de Manassés, que foi um dos piores reis. Foi um dos reis mais iníquos que tiveram no Reino do Sul. Mas ainda assim, sempre teve um descendente de Davi para poder sentar naquele trono. Sempre teve um filho de Davi para que pudesse assumir como rei de Judá. Sua graça é uma lição teológica muito importante. É o Deus gracioso que se compadece de um povo pecador, que se compadece de um povo que se entrega à idolatria, que numa visão espiritual, conforme foi relatado por muitos profetas, se entregaram a um relacionamento de prostituição espiritual. Porque em vez de cultuar o verdadeiro Deus, eles cultuavam aos ídolos, a Baal, a Moloque, a Astarote e outras entidades ali da Mesopotâmia. Em vez deles darem aquele testemunho evangelístico, das boas novas de um Deus Salvador através daquele povo, não. Eles se entregaram à idolatria e começaram a imitar as práticas idólatras dos povos vizinhos. E assim foi o início da ruína deles. Deus libertou Judá da Assíria e curou o rei Ezequias de uma doença fatal, como resposta à sua oração, clamando por libertação. Ezequias merecia? Não, não merecia. Mas Deus escolheu agir com misericórdia. Deus escolheu dar a ele aquilo que ele precisava, não aquilo que ele merecia. Não foi por méritos de Ezequias que ele foi curado, mas foi pela misericórdia de Deus que a nação não caiu na mão dos assírios e que a nação de Judá teve a restauração da saúde do seu rei, do seu governante. Os dois livros eles têm uma estrutura. O início do primeiro livro dos Reis de Israel, eles vão trazer o sucesso e o reinado de Salomão. E isso vai se dar entre os capítulos 1 até o capítulo 11. A partir do capítulo 12, nós vamos encontrar o início do declínio do reino, quando Roboão se comporta de uma forma imatura e inconsequente e não dá ouvidos às necessidades do povo. Então ele começa a querer reger com uma mão um pouco mais forte que a de seu pai Salomão. Então há a revolta do povo e as 10 tribos do norte elas se separam do reino do sul. Nós também encontramos o ministério dos profetas Elias e Micaías, que eles vão atuar de uma maneira muito importante no Reino do Norte, na verdade ao longo de todo o Reino de Israel, mas principalmente no Reino do Norte, e principalmente também confrontando o rei Acabe e os seus pecados. No segundo livro dos Reis, nós podemos encontrar o ministério do profeta Eliseu, e isso vai do capítulo 1 até o capítulo 8. Nós vamos encontrar a queda e a destruição do Reino do Norte, entre os capítulos 9 e o capítulo 17, e os últimos anos do Reino do Sul, até a sua queda, que está entre os capítulos 18 e 25. O livro, então, ele pode ser dividido dentro dessas sessões. A primeira sessão, nós encontramos que é a sucessão, a ascensão ao trono de Salomão.
Entre os capítulos 1 e 2 do primeiro livro de Reis, nós encontramos a morte de Davi. Nós também encontramos os seus conselhos a seu filho Salomão, que eram os conselhos importantes que todos os demais reis deveriam seguir se quisessem reinar sobre o povo de Deus. E nós encontramos as adversidades que Salomão enfrentou, seja com a questão de seu irmão que queria tomar o trono no seu lugar, e que ali ocorre uma batalha, e então Salomão consegue vencer o seu irmão e subir ao trono, seja também uma postura espiritual interessante de Salomão, quando ele não pede algo para si próprio, mas ele pede algo em benefício do povo de Deus. Ele clama a Deus por sabedoria, mas não para que ele pudesse se orgulhar, não para que ele pudesse se tornar uma pessoa soberba, mas para que ele pudesse governar bem o povo de Deus. A riqueza e a ruína espiritual de Salomão a gente encontra entre os capítulos 3 e 11 do primeiro livro dos Reis. Salomão teve um excelente início, um excelente começo, mas a gente não pode falar a mesma coisa do término do seu reinado. É interessante porque uma compreensão avançada, né, da relação da presença espiritual do Senhor no meio do seu povo, isso acabou se refletindo, né, no sucesso de Salomão. Durante o governo de Salomão, né, coisas importantes aconteceram, como, por exemplo, o término da construção do templo, a sua grande inauguração e a sua dedicação ao Senhor. Salomão ora ao Senhor na dedicação do templo. Também o reino de Israel ele vai prosperar, não apenas espiritual, mas como no reflexo disso, na questão política. As fronteiras do reino, elas se expandem. Salomão torna-se o rei mais rico daquela época. Ninguém se vestiu de uma forma tão, né, esplendorosa quanto Salomão. Mas agora ele estava ali, ele estava no auge. Porém, algo acontece. Na velhice, o coração de Salomão ele se afasta da vontade de Deus. Ele se afasta dos preceitos do Senhor, daqueles conselhos que nós lemos no início da lição que Davi tinha passado para o seu filho, que eram conselhos importantes para que ele pudesse reinar. Então podemos destacar alguns pontos importantes, como por exemplo, a sua idolatria. 1 Reis, capítulo 11. Primeira Reis 11, versículo 4, diz assim: Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o coração dele não era fiel ao Senhor seu Deus, como havia sido fiel no coração de Davi, seu pai. Olha como que é interessante. No início do governo, Salomão foi alguém próspero. Foi o rei que conseguiu, né, obter o maior sucesso ao governar o reino de Israel. Porém, na velhice, ele tomou para si mulheres de outras nações. E essas mulheres elas trouxeram consigo as suas divindades, a sua religião. E quando ele já estava em idade avançada, quando ele já era idoso, as suas mulheres conseguiram corromper o seu coração e o levar à idolatria. Conseguiram fazer com que Salomão desobedecesse seu pai. E o pior, com que Salomão virasse as costas e se tornasse uma pessoa ingrata para com Deus que o colocou ali, para com Deus que o sustentou e lhe deu toda aquela possibilidade, sabedoria para governar. Mas não apenas isso. A atitude de Salomão, ela não agradou ao Senhor e isso gerou uma reprovação. Entre os versículos 9 e 13 deste mesmo capítulo 11, nós encontramos a reprovação de Deus para com Salomão. Diz assim a partir do versículo 9: O Senhor se indignou contra Salomão por ter desviado o seu coração do Senhor, Deus de Israel, que lhe havia aparecido 2 vezes e ordenado que não seguisse outros deuses. Olha, a primeira questão, o Senhor ele reprovou essa questão da idolatria e da ingratidão de Salomão.
Ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe havia ordenado. Por isso, o Senhor disse a Salomão: já que não procedeu assim e não guardou a minha aliança, nem os meus estatutos que lhe ordenei, vou tirar o reino de você e dá-lo a um dos seus servos. No entanto, por amor a Davi, seu pai, não farei isso enquanto você estiver vivo, mas durante o reinado do seu filho. Todavia, não tirarei o reino todo. Darei uma tribo a seu filho, por amor a Davi, meu servo, e por amor a Jerusalém que escolhi. A divisão do reino é o resultado da idolatria de Salomão. Salomão tem o seu coração corrompido através da idolatria, trazido pelas suas muitas mulheres. Mas há uma consequência para isso. Os filhos de Deus, eles assumem a consequência dos seus erros. E aqui viria na questão da reprovação e na divisão do reino. Agora, alguém que não era da linhagem de Davi, que era um servo do rei, ele teria o reino para si. Mas, porque o Senhor é misericordioso, não que Davi merecesse, não que Salomão merecesse, mas porque o Senhor era misericordioso e cumpre, ele é fiel em suas promessas, ele ainda deixaria que os descendentes de Davi se assentassem no trono para reinar sobre uma parte do povo de Deus. O próximo contexto que nós encontramos aqui, a próxima divisão, é o começo do reino dividido e da sua consequente apostasia. A revolta de Jeroboão cumpriu o juízo de Deus sobre o reino de Salomão. Ora, aquilo ali era a resposta divina, mas o Senhor foi misericordioso. Ele não permitiu que aquilo acontecesse durante o reinado de Salomão. Ou seja, o reinado de Salomão, apesar da sua idolatria e dos seus erros, ainda assim foi um reinado pacífico. Não foi um reinado visto com tantas guerras como foi a de seu pai, Davi, ou de seus filhos. Mas houve um problema ali. Salomão morreu e seu filho, Roboão, assumiu o trono, porém Roboão era alguém imaturo e inconsequente. Vamos observar lá no capítulo 12, versículos de 12 a 14, vamos observar qual foi o erro de Roboão. Por que o povo se rebelou contra ele? Por que o povo se voltou contra o seu rei? No capítulo 12 do primeiro livro dos Reis, nós observamos que o rei Salomão, ele morreu, ele faleceu, então os representantes do povo vieram ao rei e falaram ao rei: olha, Salomão ele foi muito pesado com a carga tributária e com os tributos que foram impostos sobre o povo. Rei, por favor, alivia, a gente não aguenta mais pagar tanto tributo, não tem como a gente continuar trabalhando assim, dessa forma. Então Roboão pede 3 dias, aqueles representantes. E diz a ele: voltem daqui a 3 dias e daqui a 3 dias eu darei uma resposta para vocês. Após 3 dias, aqueles representantes do povo, eles escutam essa resposta da boca do rei. No terceiro dia, Jeroboão e todo o povo foram falar com Roboão, como o rei lhes havia ordenado, dizendo que voltassem em 3 dias. O rei deu uma resposta dura ao povo, porque havia desprezado o conselho dos anciãos e preferiu seguir o conselho dos jovens, dizendo: meu pai lhes impôs um pesado jugo, mas eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai castigou vocês com açoites, eu vou castigá-lo com escorpiões. Assim o rei não deu ouvidos ao povo, porque esta reviravolta vinha do Senhor, para confirmar a palavra que o Senhor tinha dito a Jeroboão, filho de Nebate, por meio de Aías, o Silomita. O que acontece? Roboão, ele escuta primeiro o conselho dos sábios antigos, dos anciões, aqueles que tinham aconselhado seu pai. E eles falam: rei, atenda o pedido do povo. Conceda a eles um refrigério na questão dos tributos e dos impostos, para que eles possam viver de uma forma um pouco mais tranquila. Mas ele não gostou daquele conselho, ele não gostou. Não, calma aí, eu vou agora pedir uma segunda opinião. Vou pedir a opinião daqueles que cresceram comigo aqui e que estão como também meus conselheiros. Então eles: não, rei, que isso? O seu pai foi um grande rei, ele foi alguém, com uma mão forte ali, que governou,
Não, o senhor não pode afrouxar agora, o senhor está iniciando, e o que as pessoas vão pensar de ti? Então ele acaba seguindo um conselho imaturo, inconsequente, né, daqueles jovens. E ele acaba fazendo isso e dando essa resposta para os representantes do povo, para Jeroboão e os demais que estavam ali. Então isso causa uma reviravolta entre as tribos. Mas isso só acontecera porque o Senhor já tinha reprovado a idolatria de seu pai Salomão. Então ele já tinha predito que aquilo iria acontecer. Aquilo não fugiu do controle de Deus, mas era, né, um castigo divino sobre eles. As 10 tribos, então, elas vão seguir a Jeroboão, né? A reviravolta ocorre em Israel, quando todo o povo ouve, né, aquilo que o rei tinha dito, né, eles fazem a seguinte pergunta lá no versículo 16. Que parte temos nós em Davi? Não temos herança no filho de Jessé. As suas tendas, ó Israel, cuide agora da sua casa. Então eles voltaram para si, quer saber de uma coisa? Eu não quero saber de Davi, não quero saber dos reis de Judá, não. Ele vai apenas ficar nos explorando. Para quê? Que a gente tem que continuar como o mesmo reino. Então as tribos do norte, elas se revoltaram e elas voltaram para as suas tendas, ou seja, elas deram as costas para Jerusalém, elas deram as costas para o rei. O rei não gostou, então ele enviou um superintendente, né, para que esforçasse a realizar trabalhos forçados. Mas o povo se rebelou ainda mais e mataram esse superintendente, né, que o rei enviou. O rei ainda conseguiu escapar com vida dali e voltar para Jerusalém. E assim, Israel ela se manteve, né, separada das duas tribos do sul, né, e da casa de Davi, até os dias em que foi escrito o livro dos reis de Israel. Então nós podemos observar aqui a imaturidade de Roboão e a forma como Deus cumpriu a sua promessa, né, contra a casa de Davi. Uma quarta divisão do finalzinho do livro dos reis, do primeiro livro dos reis, é a questão do ministério dos profetas Elias e Micaías. É interessante por dois aspectos. Primeiro, que Elias, né, ele seria a voz de Deus para reprovar Acabe e a sua idolatria. O ponto interessante, o ponto principal era justamente isso. Apesar de terem reis ímpios e iníquos, o Senhor levantou profetas para que pudesse reprovar a sua atitude, para que pudesse reprovar o seu coração perverso e a sua idolatria, aquela idolatria que eles também levaram o povo a cometer. Podemos observar lá no capítulo 18 do primeiro livro dos Reis, um dos diálogos mais interessantes entre Elias e o rei Acabe. 1 Reis 18, a partir do versículo 17, do 17 até o 21, diz assim: Quando Acabe viu Elias, disse: Então é você, o perturbador de Israel. Elias respondeu: Eu não perturbo Israel. Quem tem perturbado Israel é você e a casa de seu pai, porque vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Balaíns. Mais uma vez é apontado para aquele princípio de lei moral que já tinha sido passado, né, de Davi para Salomão. Elias acusa Acabe por quê? Porque ele, que realmente era perverso, e a sua família e a sua casa, e eles fizeram o quê? Eles abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram em idolatria. E Elias continuou: Agora ordene que todo o povo venha se encontrar comigo no Monte Carmelo. Convoque também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas da deusa Aserá que comem na mesa de Jezabel. Então Acabe enviou mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Depois Elias se aproximou de todo o povo e disse: Até quando vocês ficarão pulando de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Se é Baal, sigam-no. Porém o povo não disse nada, não disse uma só palavra. Então Elias ele vem e ele reprova a idolatria do rei, ele reprova as atitudes do rei e reprova a idolatria do povo.
ele dá um choque de ordem, dá um ultimato para eles: olha só, vocês têm que se decidir. Vocês não podem ficar em cima do muro, vocês não podem ficar uma hora adorando a Deus e outra hora seguindo os ídolos. Vocês têm que tomar uma postura, têm que tomar uma atitude. E ele vai lá, ele confronta, nós conhecemos essa história. Quando os profetas ficam oferecendo, os seus sacrifícios e não tem resposta. Mas quando Elias oferece seu sacrifício ao Senhor Deus, então o Senhor Deus manda fogo do céu. Então o povo reconhece que há um Deus vivo. E Elias ali, ele faz com que os profetas eles sejam exterminados, com que todos aqueles profetas idólatras eles tenham um fim ali. O ministério de Elias ele é muito importante porque ele vai confrontar. Outro profeta que também tinha esse mesmo ímpeto, não tão conhecido, era Micaías. Micaías era uma voz profética muito necessária. A questão é que a verdade é necessária mesmo que ela seja pesada. Acabe não gostava de Micaías. Ele não queria saber de Micaías, ele não queria saber daquilo que Micaías tinha a dizer. A sua história nós encontramos lá no capítulo 22 de 1 Reis. Quando o rei Josafá se encontra com o rei Acabe e eles precisam decidir acerca de ir para o campo de batalha. Então Acabe já chegou ali e consultou os profetas que ele gostava, os profetas que sempre diziam alguma coisa boa ao seu respeito. E eles diziam: pode ir lá, rei. O senhor vai se dar bem, o senhor vai ser vitorioso no campo de batalha. Mas Josafá, ele fica intrigado: não, mas eu quero ouvir outro profeta. Será que não tem por aqui alguém que consulte o Deus vivo? Então, entre os versículos 7 e 8, Josafá faz uma pergunta para Acabe. Mas Josafá perguntou: não há aqui ainda algum profeta do Senhor para que o consultemos? O rei de Israel respondeu a Josafá: há um ainda, por meio de quem podemos consultar o Senhor, mas eu o odeio, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas somente o que é mal. Micaías é o profeta responsável por predizer a queda de Acabe, o seu fim. Micaías ele tem essa função, então Acabe não gosta dele, não quer ouvir. Mas é a mensagem do Senhor, sim, mas eu não quero ouvi-la. Olha como que é interessante. Pastores, professores, pregadores do Evangelho, nós temos um compromisso para com aquele que nos comissionou, nós temos um compromisso para aquele que nos chamou, aquele de quem nós levamos a palavra. Nós precisamos levar a palavra do Senhor, mesmo que essa palavra não pareça ser doce aos ouvidos das pessoas. Mesmo que essa palavra ela não seja atrativa, ela não chame multidões, mas é a palavra que o povo necessita. O povo não precisa de uma palestra de autoajuda, o povo não precisa de alguém que fique bajulando ou massageando o seu ego, mas o povo precisa da mensagem do Senhor, que é a única mensagem que pode confrontar e também trazer a verdadeira consolação e esperança de vida eterna. Nós temos essa responsabilidade toda vez que vamos levar a palavra do Senhor. Nós devemos nos comportar como Elias, como Micaías, que foram a voz de Deus para trazer uma verdade. Muitas das vezes uma verdade odiada, muitas das vezes uma verdade que as pessoas não queriam ouvir. Mas a única verdade que existe, que é a palavra de Deus. O segundo livro dos reis de Israel, ele vai começar com a questão do ministério do profeta Eliseu. Eliseu ele vai continuar ali nos passos, no caminho de Elias, e é interessante porque Eliseu ele queria acompanhar Elias até o fim. Ele queria ter uma porção dobrada e fazer sinais e maravilhas, assim como Elias fez. Então Elias lhe diz: olha, se você conseguir estar comigo até o final, até a minha partida, então você obterá aquilo que você quer. E Elias é acompanhado por Eliseu até o final, até quando ele é levado aos céus. E ali inicia-se o ministério do profeta Eliseu. E ele é relatado entre os capítulos 1 e o capítulo 8 do segundo livro dos reis de Israel. É interessante porque através de Eliseu, o Senhor nos ensina uma coisa muito importante. O Senhor nos ensina também
que o Senhor, Ele é Deus para todas as nações, que só existe um Deus, que esse Deus ele tem um propósito redentivo para todas as nações, para todos os povos, a partir de Israel, a partir de seu plano de salvação. Mas como isso acontece? Uma das histórias mais interessantes e que pode muito bem nos ilustrar isso é a história de Naamã, general do exército, mas que fora acometido de lepra. No capítulo 5 do segundo livro de Reis, nós encontramos este encontro. Nos versículo 8 e no versículo 15, nós encontramos o testemunho de Naamã. Mas quando Eliseu, homem de Deus, ouviu que o rei de Israel havia rasgado as suas roupas, mandou dizer ao rei: porque o Senhor rasgou as suas roupas, ele saberá que há profeta em Israel. Eliseu, ele fala acerca do rei de Israel, ele está desesperado, porque Naamã vem a ele querendo a cura para a lepra, mas ele não sabia o que fazer. Então não, mande ele vir aqui há profeta. E Eliseu ele é bem simples, ele fala, manda o mensageiro, diz para ele, olha só, você vai mergulhar no Rio Jordão e você será curado da sua lepra. Naamã ele fica meio indignado porque, poxa, peraí, eu faço uma viagem longa, eu venho aqui, eu trago presente para ele, eu quero agradar as pessoas, eu quero essa cura, e o camarada manda o mensageiro, ele nem tem a consideração de falar comigo, nem de olhar na minha cara. Eu vou voltar para o meu país, eu não quero saber disso. Então os seus servos de uma forma sábia falam com ele, mas senhor, se ele não te impôsse um desafio grande, o senhor não faria? Se ele te pedisse uma coisa grandiosa, o senhor não faria isso? Sim. Então por que o senhor não mergulha nas águas daquele rio? É uma coisa tão simples, o senhor já está aqui. Por que o senhor vai voltar sem pelo menos fazer o que o profeta mandou que o senhor fizesse? Mergulha lá, senhor, vamos. Ele falou, tá bom, vou mergulhar. Então ele mergulhou no rio conforme o profeta lhe falara. E conforme ele mergulhou e subiu as 7 vezes, a sua pele, ela se tornou como a pele de uma criança, ela se tornou uma pele limpa e ele ficou livre da lepra. Então no versículo 15, Naamã declarou, depois ele voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva veio e pôs-se diante dele e disse, eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, a não ser em Israel. E agora, por favor, aceite um presente deste teu servo. Olha como que é interessante, porque através do ministério do profeta Eliseu, o Senhor Deus nos ensina que ele tem um propósito de graça e salvação para com as nações, de que ele não faz acepção de pessoas, muito pelo contrário, que até Naamã, que era um dos principais generais do exército inimigo, até para ele poderia ser encontrado graça e misericórdia no Deus de Israel. E que ele, através desse grande sinal, ele vem a reconhecer que não há Deus em outra terra a não ser em Israel, que aquele é o verdadeiro Deus, que aquele é o único Deus. O ministério de Eliseu é muito interessante porque ele nos ensina acerca disso. Na segunda parte do segundo livro dos Reis, Israel, que está entre os capítulos 9 e o capítulo 17, nós encontramos o declínio moral e espiritual do Reino do Norte e também a sua destruição. E aqui nesse trecho ele é muito interessante porque é um trecho da história muito importante, ele não poderia deixar de ser registrado, porque é ele que nos mata muitas dúvidas sobre a história de Israel. Se tratando de um livro histórico, esse é um dos períodos mais importantes que precisavam ser relatados pelos cronistas, porque eles nos ensinam como aconteceu essa aversão por Samaria e como que Samaria se tornou uma cidade miscigenada e altamente idólatra. Vamos encontrar nesse trecho o motivo da queda, está lá no capítulo 17, e mais uma vez o motivo da queda está diretamente relacionado à iniquidade e à idolatria. No capítulo 17 de 2 Reis, entre os versículos 7 e 12,
nós encontramos a causa do cativeiro durante o reinado de Oséias, o último rei do norte. Diz assim a partir do versículo 7: Isso aconteceu porque os filhos de Israel pecaram contra o Senhor seu Deus e os tirou da terra do Egito e os livrou do poder de Faraó, rei do Egito, e temeram outros deuses. Andaram nos estatutos das nações que o Senhor expulsou de diante dos filhos de Israel e nos costumes estabelecidos pelos reis de Israel. Os filhos de Israel fizeram contra o Senhor, seu Deus, o que não era reto. Edificaram para si lugares altos em todas as suas cidades, desde a torre dos vigias até a cidade fortificada. É interessante porque eles colocaram altares de idolatria ao longo de toda a cidade. Eles foram ingratos para com o Deus que os libertou do Egito, para com o Deus que os constituiu como nação e o colocou ali, e disse expressamente: não sigam essas nações, não repitam o seu exemplo de idolatria. E foi exatamente isso que eles fizeram. Eles se voltaram contra Deus, eles fizeram o que não era reto. Levantaram para si colunas, postes da deusa Aserá, em todas as colinas mais elevadas e debaixo de todas as árvores frondosas. Queimaram ali incenso em todos os lugares altos, como todas as nações que o Senhor havia expulsado de diante dele. Cometeram ações perversas para provocarem o Senhor a ira, e serviram os ídolos, dos quais o Senhor lhes tinha dito: não façam essas coisas. Eles desconsideraram o Deus de Israel, eles desconsideram o Deus que os libertaram, o Deus que lhes deu a promessa daquela terra, o Deus que fez com que eles fossem uma nação e não apenas um bando de pessoas peregrinando sem rumo no deserto. Eles voltaram as costas para Deus e isso foi a causa da queda. Esse trecho, também vai nos mostrar também sobre aquilo que aconteceu com Samaria, como ela foi miscigenada, como ela se tornou uma cidade idólatra, e também está no capítulo 17. Aqui ela coloca como que o rei da Síria ele organizou a questão do cativeiro e ele teve um cuidado especial. Ele queria renovar a população de Samaria. Não, eles vão ficar ali, mas eu não quero que tenham apenas judeus. Eu vou fazer o seguinte, a partir do versículo 24 diz: O rei da Síria trouxe gente da Babilônia, de Cuta, de Ava, de Amate e de Sefarvaim, e os fez morar nas cidades de Samaria em lugar dos filhos de Israel. Tomaram posse de Samaria e habitaram nas suas cidades. Mas não apenas isso, não era apenas uma questão de trazer pessoas de outros povos, ainda não era esse o problema, apesar dele querer miscigenar aquela nação, mas teve uma outra consequência. No versículo 29, nós encontramos qual era a consequência de se trazer um outro povo ali. Porém, cada nação fez ainda seus próprios deuses nas cidades em que montava, e os puseram nos santuários, nos lugares altos em que os samaritanos tinham feito. Ou seja, os habitantes daquela cidade, eles iriam adorar alguns ao Senhor e outros aos deuses que eles trouxeram de suas nações. Quando o rei da Síria mandou babilônicos para lá, eles trouxeram as suas entidades. Quando trouxeram as pessoas de outras nações, eles também trouxeram consigo os seus ídolos. E assim eles contaminaram a religião em Samaria. Samaria era praticamente uma cidade politeísta, porque as pessoas adoravam o Senhor, adoravam, mas aquilo ali era só uma questão de oferecer um sacrifício, um animal, alguma coisa ali. Mas o seu coração já tinha se corrompido pela idolatria. Não havia um louvor, uma adoração sincera ali. É por isso que inicia-se aquela rivalidade entre os judeus e os samaritanos, que a gente vai encontrar mais à frente no período de Neemias e mais à frente também nos relatos do Novo Testamento. Por que tem esse repúdio? Entende? Mas o samaritano, sim, o samaritano. É daí que surge toda essa rivalidade. O início, de toda essa questão, de toda essa adversidade entre eles, começa aqui, quando o rei da Síria quis renovar a população, quis miscigenar o povo e também contaminar a religião, saindo de um monoteísmo para um politeísmo, para um antro de idolatria. Também essa questão do declínio, e destruição de Israel, que está relatada entre os capítulos 9 e 17,
nós também vamos encontrar um período de perigo para o Reino do Sul. Após o Josafá fazer aliança com os reis do norte, eram reis iníquos, eram reis ímpios, Josafá ele correu um grande perigo. Mas só que essas alianças elas não eram apenas um contrato assinado, muitas delas eram consumadas através de casamentos entre as filhas ou filhos dos reis do norte com os do reis do sul. Então não, vamos fazer uma aliança, então eu vou te dar em casamento a minha filha e as nossas famílias, né, serão apenas uma só família. E nós vamos governar e nós vamos ter paz. Só que problemas aconteceram. Porque a família real do norte, eles não tinham um coração voltado para Deus. Então, o Reino do Sul passou um período de 7 anos de perigo. Mas ainda assim, o Senhor foi misericordioso com o povo do Sul. Lá, no capítulo 11, versículos de 1 a 3, nós encontramos que durante um período de 7 anos houve algo que foi nocivo, que foi temeroso, pelo menos, para o Reino do Sul. Que fala acerca de Atalia e quando ela usurpa o trono de Judá. No Reino do Sul nós tivemos um período de 7 anos onde houve uma rainha, onde houve uma mulher governando aquele reino, mas ela não governa de uma forma legítima. Diz aqui que, a partir do versículo 1, quando Atalia, mãe de Acasias, viu que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Mas Jeozeba, filha do rei Jotão e irmã de Acasias, raptou Joás, filho de Acasias, por meio dos filhos do rei, do meio dos filhos dos reis, que seriam mortos, e o pôs juntamente com sua babá numa câmara interior, e assim esconderam de Atalia, e ele não foi morto. Joás esteve com ela, escondido na casa do Senhor durante 6 anos, e Atalia reinava no país. Por causa dessas alianças indevidas, que trouxeram pessoas, né, com o coração que não estavam voltados para o Senhor, para Israel, a família, a dinastia de Davi correu um grande perigo, porque ela mandou matar todos os descendentes reais ali. E ela usurpou o trono, ela tomou o trono. Durante 6 anos ela reinou ali, e no 7º ano, né, foi o ano em que Joás, depois de ficar escondido e morando no templo de Deus, ele conseguiu tomar o trono. Através do golpe de estado que fizeram ali, ele conseguiu subir ao trono e Atalia morreu. Mas há um perigo com a contaminação e dessas alianças, né, maléficas que o povo fez. A última divisão do 2º livro dos Reis vai contar como Judá sobreviveu e como foram os seus últimos dias na Terra Prometida. Dentre elas, nós podemos destacar alguns trechos importantes e interessantes, como, por exemplo, a forma como Ezequias ele acaba com a idolatria. Nós encontramos lá no capítulo 18 do 2º livro dos Reis, entre os versículos 3 e 6. Vai contar como foi o reinado de Ezequias, rei de Judá. A partir do versículo 3 diz assim: Ezequias fez o que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo que Davi seu pai havia feito. Removeu os lugares altos, quebrou as colunas e derrubou o poste da deusa Aserá. Também fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés havia feito. Os filhos de Israel chamavam essa serpente de Neustã, e até aquele dia lhe queimavam incenso. Ezequias confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que não houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes nem depois dele, porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés. Olha como que é interessante. Ezequias sobe ao trono num período de idolatria. O povo era idólatra, então o povo já tinha colocado ali altares para a idolatria, e não apenas isso, aquela serpente de bronze que Moisés fizera no período do deserto, eles até a denominaram de Neustã, e eles já estavam queimando incenso para ela. Até a serpente de bronze era alvo da idolatria dos filhos de Judá. Para que a gente possa entender o
quão decadente estava aquele reino, quão decadente estava aquela nação. Mas como que ele conseguiu quebrar essa questão da idolatria? Não foi apenas por força física, mas há um aspecto muito interessante, porque ele voltaram o seu coração para a lei do Senhor, para aquilo que o Senhor tinha deixado para Moisés. Entre os versículos 5 e 6, diz que o rei, ele se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou os seus mandamentos. O segredo do seu sucesso, o segredo do seu triunfo estava nisso, estava na sua relação com Deus. Conosco não pode ser diferente, a gente não pode fazer essa divisão entre a nossa vida e o nosso relacionamento com Deus. É diretamente influenciado. Um outro aspecto interessante desses últimos dias de Judá também tem a ver com como fazer um avivamento. Muitas das vezes a gente ouve pregações sobre avivamento, nós ouvimos pessoas falar sobre avivamento e sobre alguns aspectos do avivamento, mas há uma pergunta: como nós podemos fazer um avivamento espiritual? Essa lição nós aprendemos com Josias, como se faz um avivamento espiritual. Eu estou falando de um avivamento a partir de um povo idólatra, de um povo que tinha se corrompido, de um povo que não estava nem aí para Deus. É um avivamento real na sua estrutura. Lá no capítulo 23, nós aprendemos como fazer um avivamento com o povo. Versículos do 1 ao 3. 2 Reis 23, do 1 ao 3. Nós vamos encontrar a fórmula de como se fazer um avivamento. Então o rei deu ordem, e todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se ajuntaram a ele. O rei subiu à casa do Senhor, e com ele foram todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde o menor até o maior. E o rei leu diante deles todas as palavras do livro da aliança que havia sido encontrado na casa do Senhor. O rei se pôs em pé junto à coluna e fez aliança diante do Senhor para o seguir, guardar os seus mandamentos, os seus testemunhos e os seus estatutos de todo o coração e de toda a alma, cumprindo as palavras da aliança que estavam escritas naquele livro. E todo o povo concordou com esta aliança. Sabe como se faz um avivamento? A partir do momento em que você vai expor a palavra do Senhor. E a partir do momento em que as pessoas realmente tiverem um compromisso em seguir aquilo que é a vontade de Deus para a vida deles. Um avivamento não é uma emoção. Um avivamento não é um momento de histeria, um momento em que você vai chorar, um momento em que você vai ficar ofegante, soluçando, um momento em que você vai sentir um choque, uma mistura de emoções. Não. Um avivamento é quando você vai tomar uma atitude de todo o seu coração, de toda a sua alma. E você vai se voltar a Deus numa atitude submissa, numa atitude de verdadeira adoração e compromisso. É assim que se faz um avivamento. Não era levando aquele povo, a experimentar, aventuras. Não era simplesmente falando palavras que seriam confortáveis, alegres, agradáveis àquele povo. Não seria os bajulando, os oferecendo presentes. Não seria assim que o rei Josias conseguiria fazer um avivamento. O rei precisava levar ao povo o conhecimento de Deus. O livro da lei precisaria ser lido ao povo. Aquele livro que havia sido esquecido, abandonado, que foi encontrado jogado nos escombros, lá no templo, que ninguém mais nem sabia o que era aquilo. Sim, aquele livro, aquelas palavras da aliança precisavam ser levadas ao conhecimento do povo. Nós realizaremos um verdadeiro avivamento a partir do momento que nós levarmos a palavra do Senhor às pessoas, a partir do momento que essa palavra for usada pelo Espírito Santo para fazer uma persuasão, uma iluminação em seus corações, e a partir do momento em que eles tomarem uma postura, uma decisão de toda a sua alma, de todo o seu coração perante o Senhor Deus. Aí então nós teremos um verdadeiro avivamento. Nós encerramos assim um panorama dos livros dos reis. Nós encontramos lá no finalzinho
lá no capítulo 24, o motivo por que Jerusalém, por que Judá foi reprovado. Judá, ela é reprovada, e ela é reprovada por causa da sua idolatria. Tiveram reis que andaram, que foram retos nos caminhos do Senhor, mas também tiveram muitos reis perversos, muitos reis com o seu coração corrupto, dentre eles um dos piores, que foi Manassés. Então, lá no capítulo 24, versículos de 1 a 4, o Senhor fala qual foi o motivo do cativeiro. Diz assim a partir do versículo 1: Foi durante o reinado de Joaquim que Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio contra Judá. Durante 3 anos, Joaquim foi servo de Nabucodonosor, mas depois se revoltou contra ele. O Senhor enviou contra Joaquim bandos dos caldeus, sírios, moabitas e amonitas. Ele os enviou contra Judá para destruir o povo, conforme a palavra do Senhor tinha sido falada por meio de seus servos, os profetas. Na verdade, isso aconteceu com Judá por ordem do Senhor, que removeu o povo da sua presença por causa de todos os pecados cometidos por Manassés e também por causa do sangue inocente que ele derramou, com o qual encheu a cidade de Jerusalém. Por isso, o Senhor não o quis perdoar. Isso aconteceu por causa dos pecados de Manassés, por causa da sua idolatria, por causa da chacina que ele fez, da sua violência, da sua corrupção. Há algumas lições e algumas mensagens que nós podemos tirar para a nossa aplicação. Dentre elas, a primeira: devemos depender apenas de Deus. Sabe por quê, irmãos? Há uma coisa muito importante sobre você pedir socorro, sobre você pedir ajuda. Você precisa pedir ajuda para quem pode lhe socorrer. Não adianta nada você pedir ajuda a uma pessoa que não tem condições de lhe ajudar, que não tem condições de lhe assistir. Você tem que pedir ajuda para aquela pessoa que verdadeiramente pode te ajudar, quem que pode fazer alguma coisa por ti. Nós precisamos depender apenas do Senhor. Nós não podemos ficar confiando nas nossas próprias mãos. Nós falhamos. Nós somos limitados. Segunda lição importante: líderes de um grupo ou nação precisam ser sábios e agir com prudência. Roboão foi imaturo, foi insensato. Salomão corrompeu seu coração na velhice. Qual foi o resultado disso? O reino se dividiu. Lembre-se, nós temos responsabilidade. Com a liderança, vem responsabilidade. Nós precisamos agir com prudência, com sabedoria. Deus jamais se deixou ficar sem um testemunho da sua vontade, mesmo que o tempo fosse mau, mesmo que o tempo fosse de idolatria. O Senhor Deus nunca deixou de levantar um profeta com ousadia, com uma voz que viesse a exortar e reprovar toda idolatria e toda maldade praticada pelos reis. Deus, como Senhor da história, utiliza povos pagãos para castigar o seu povo. Nada do que acontece escapa do seu controle soberano. Coisas ruins podem acontecer no nosso dia a dia, mas nós precisamos aprender a confiar e depender apenas do Senhor Deus. Sabe por quê? Porque Ele é soberano e Ele tem o controle da história nas suas mãos. Deus deseja mais do que boas intenções. Ele quer que mudemos de atitude e comportamento. O verdadeiro despertamento conduz a uma mudança de comportamento. Deus não quer que você o adore da boca para fora. Deus não quer que você seja um mero crente professo. Deus quer que você seja um cristão de verdade. Deus quer que você viva com Ele. Não é apenas usar uma camiseta escrita Jesus. Não é apenas sair no domingo de manhã, no domingo à noite com uma Bíblia na mão. A mensagem que está aqui escrita e preservada nesta Bíblia precisa estar gravada no seu coração e precisa ser levada por ti a todos os lugares durante todos os dias da sua vida. Seja falando diretamente às pessoas, ou seja, vivendo a sua vida. A sua vida precisa ser um canal de transmissão do Evangelho. Amém? Que possamos viver para a glória de Deus. Vamos orar? Pai amado, nós te damos graças, nós te agradecemos pelo dia de hoje. Muito obrigado pelo seu amor, muito obrigado pela sua graça, pela sua compaixão. Obrigado pelo sacrifício do seu Filho Jesus, que hoje nos traz o perdão, a paz e a certeza da vida eterna. Nós te louvamos e te agradecemos, em nome de seu Filho Jesus.